para falar mais sobre as consequências da não utilização do material pedagógico impresso na rede estadual de ensino paulista, eu vou conversar com o diretor pedagógico do Colégio Crescer de Campinas, o Anderson Gama. Bem-vindo, Anderson, obrigado por nos atender aqui. E eu já começo te perguntando, como o senhor analisa essa decisão tomada pela Secretaria Estadual de Educação? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Realmente é uma decisão polêmica por alguns motivos. O primeiro deles é que ela pegou todo mundo de surpresa, né? Não houve uma consulta de longa data com professores, com alunos, e o que a gente precisa entender dessa decisão, a gente precisa separar ela em dois pontos. O primeiro ponto é a decisão de não utilizar o Plano Nacional do Livro Didático. Nesse ponto, eu acredito que o Estado de São Paulo, ele já há algum tempo utiliza um material próprio, ele já tem uma certa expertise, então eu não vejo isso como o pior dos cenários. Claro que é ruim, porque você tem um Estado um pouco deslocado com o restante da nação, e isso às vezes atrapalha, principalmente famílias que às vezes fazem aí uma alteração de Estado, e você começa justamente na contramão do que a BNCC tinha alinhado de tentar ter um plano nacional de educação, né? Eu acho que seria muito importante, eu acho que o melhor cenário seria que essas recomendações que o governo do Estado de São Paulo possui de melhorias, de aprimoramento no próprio Plano Nacional do Livro Didático, que isso fosse agregado ao Plano Nacional e não o governo do Estado fazer um desmembramento. Porém, a gente sabe que o MEC tem um pouco dessa dificuldade de ouvir os estados. Então, nesse ponto, eu entendo a decisão da Secretaria de poder ter autonomia. Afinal, quem é responsável pela educação, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, é o governo do Estado. Então, é entendível que o Estado queira ter mais autonomia sobre o material que ele vai utilizar. Agora, o que para mim é muito preocupante nesse cenário é a escolha do modelo digital. Principalmente, por mais que a nota diz que as escolas estaduais vão ter apoio para que possa imprimir um material para qualquer aluno que solicite, que tenha esse apoio, eu acho que é um erro, e um erro sério, o governo do Estado investir num modelo de livro digital, principalmente para essa faixa etária. Hoje, a gente vê no mundo todo, todos os países que fizeram vanguarda no ensino digital, hoje já estão regredindo. Então, você tem países como a Suécia, como a França, como Singapura, que começaram essa proposta de livros digitais e hoje eles já estão indo para uma linha de não ter a opção digital dentro de sala de aula. Porque hoje muitos estudos comprovam de que a relação do livro digital apenas dessa forma estimula apenas o visual e não tem outros experimentos sensitivos do aluno. E isso faz com que o seu desenvolvimento seja pior. E a gente precisa entender que uma criança, um adolescente de 12 anos tem uma maturidade com a ferramenta digital completamente diferente de um adulto, de um estudante de universidade. Então, quando o estudante universitário ele está ali no ambiente, ele quer estar ali, ou ele vê a necessidade real dele estar ali, quando você se propõe a estudar de uma maneira digital é uma coisa. Agora, você forçar o meio digital para todos os alunos, isso eu acho muito, muito preocupante. Eu entendo que seria interessante você ter a opção física e a opção digital ser um recurso adicional. Eu vou dar um exemplo nosso aqui. Por exemplo, aqui no colégio a gente tem tanto o livro digital quanto o livro impresso. O livro impresso a gente entrega para todos os alunos e o livro digital, em sequência, a gente deixa opcional para quem quiser utilizar. E hoje a minha adesão é menor do que 5%. Então a gente vê que os próprios alunos têm um movimento de preferir esse livro impresso, principalmente depois da pandemia. Esses alunos foram forçados a aprender de maneira pelas telas, e isso gerou para eles um trauma muito grande. E a capacidade de concentração, as distrações do digital são muito maiores. E além disso... O professor, e a gente está falando sobre essa questão, você até trouxe a questão das telas na pandemia,
E eu gostaria até de resgatar essa coisa da pandemia, porque a pandemia foi uma experiência que não foi tão positiva para a educação, principalmente para a escola pública, por causa das condições financeiras, das condições estruturais que as famílias têm em casa e que nem todo mundo tem uma internet ou tem propriamente um aparelho. Todo mundo tem celular hoje em dia, mas até na questão da leitura, né, do acesso a esse material, fica mais prejudicado. E a pandemia não ensinou que para gente, eu penso que, principalmente para mim que sou mãe, eu acredito que a pandemia ensinou que esse aspecto de online, virtual, para o ensino, como você disse, acaba que não sendo a melhor experiência para o aluno, né? Nada substitui a experiência física da manipulação do material. E o que você pode me dizer a respeito disso com essa experiência de pandemia? A gente deveria ter percebido, ter considerado essa experiência? Perfeitamente. Realmente a pandemia, ela, claro, os motivos pelo qual a pandemia, o modelo de ensino digital da pandemia não deram certo são muitos. O primeiro dele que foi algo imposto, então não existiu um planejamento, não existiu uma preparação para isso. Mas a gente ficou muito tempo e muitas escolas foram se adaptando e mesmo assim, escolas que conseguiram ajustar o seu modelo de uma maneira interessante, não atingiu os mesmos níveis de quando o ensino era presencial. E muito disso se dá porque o acesso à informação estava 100% digitalizado. É claro que na pandemia a gente também tem um advento de que não tinha o convívio social, tinha outras informações juntas nessa receita, né? Mas o que a gente percebe? Quando a gente fala de livro digital, basicamente a gente está falando do conteúdo que estaria ali impresso para mim, agora eu vou acessar ele de maneira digital, seja por um smartphone, por um celular, seja por um computador. Você citou bem que, primeiro, para você ter acesso a essa informação, imagine um aluno que quer estudar em casa. Às vezes ele não tem um aparelho correto, não está na versão correta, não consegue acessar, não sabe a senha. Então você atrapalha o acesso àquela informação. No impresso, só você ter ele ali, está pronto para usar. O segundo ponto que a gente percebe claramente, e hoje tem muitos estudos que mostram isso, é que principalmente para crianças crianças, né, menos de 12 anos, o estímulo às telas, elas aumentam as defasagens de aprendizado e os distúrbios de aprendizado. Então, hoje está muito claro para nós, depois da pandemia, que os casos de déficit de atenção, TDAH, entre outros, eles aumentaram muito depois da experiência da pandemia, porque a gente hiperestimulou o uso de telas. E essa iniciativa do governo do estado, ela vai aumentar ainda mais o estímulo da tela, porque agora o adolescente vai ter a desculpa, digamos, para a família que tem que ter o celular ou que tem que usar o computador porque o material está lá. E na prática a gente sabe que esse aluno não vai usar somente para isso. É complicado, né, professor Anderson Gama? Aí fica uma polêmica aí e um problema a ser equacionado pelo governo do estado, né? Porque a gente vai ter essa vivência dessa situação e os pais, os familiares vão também poder opinar nisso, nessa experiência. Eu agradeço muito, professor Anderson Gama, pedagogo da Escola Crescer, do Colégio Crescer. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente no RF News. Muito obrigado.